Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, um videozinho básico a respeito de utilização e como se faz ali a leitura de um micrômetro, tá ok? Então enfim, vamos lá. Um micrômetro desses tipos aqui, ele vai oferecer aqui uma precisão de aferição no qual, quando a gente falar de referências exatas ali, ele consegue dividir 1 milímetro em 100 partes. 1 milímetro em 100 partes. Porém, existem situações que você consegue, digamos ali, aumentar um pouco essa referência de 1 para 100, 1 para 100, para 1 para 200, que é quando você utiliza o aspecto visual, porque o exato vai ser quando uma linha estiver alinhada com a outra, a gente pode atribuir valor exato e vai estar nessa escala aqui. Mas vamos supor que eu tenho uma linha que indica 0 e a próxima indica 1, tá? 1. E a linha de referência que a gente utiliza para fazer a aferição está exatamente no meio dos dois. Daí, se eu quiser, eu posso atribuir ali um valor de 0,5, tá? Aí a gente já entra nessa casa da precisão de 1 para 200. Mas de forma exata, 1 para 100. Óbvio que cada caso é um caso, mas a variação de 1 centésimo, na maioria das situações, é quase que insignificante. Na maioria, mas existem situações que precisam até mesmo de mais precisão do que isso. Então, enfim, 1 para 100 de forma exata, podemos atribuir também 1 para 200 utilizando o caráter visual ali, sem comprometimento. Então vamos lá. Antes de mais nada, para iniciar aqui como se faz a leitura, a utilização, é preciso observar, num primeiro momento, se o equipamento ele está calibrado. O que significa ele estar calibrado? Quando ele estiver totalmente fechado, como ele está aqui, o zero da escala móvel, que é essa daqui, a móvel, a gente pode rodar ela tem que estar coincidindo com a risca horizontal que tem aqui. Eu vou dizer sempre risca horizontal e depois vou mencionar as riscas verticais. Então, esse é o primeiro aspecto, coincidindo o zero, o tracinho do zero, com o tracinho aqui horizontal da régua fixa. Porém, existe um outro parâmetro que tem que se observar, que é o seguinte, e eu já vou fazer mais algumas menções. Quando você fecha ele aqui, ó, além de fechar o zero aqui, ó, coincidindo as duas linhas, o início aqui da parte da escala móvel, ela tem que terminar exatamente no tracinho aqui vertical do zero. Existem situações que, o zero não está coincidindo ali. Aí é simplesmente você pegar a chavinha que vem aqui junto com o micrômetro, e daí tem um furinho aqui, você coloca ela e roda essa reguinha aqui, que apesar do termo fixo, ela pode ser movimentada. E roda ela até alinhar os dois tracinhos. Porém, existem situações em que essa peça, quando ele está totalmente fechado, ela está avançando muito além do zero ou ficando muito antes do zero. Então, não é a questão simplesmente do alinhamento dessa linha, tá? Aí já é um alinhamento mais complicado que envolve a questão que pode ter ocorrido aqui o deslocamento da bucha ou coisa do tipo, tá? Aí já é outros 500. Mas, enfim, observei aqui, tá? O zero está alinhado certinho, eu estou vendo que ele está terminando aqui a escala móvel bem alinhadinha também. Agora vamos aprender aqui como que se faz a leitura. Então, enfim, a leitura vai ser sempre feita da seguinte maneira. Essa escala que tem aqui fixa, deixa eu abrir bem ele aqui, ó. Essa escala que tem aqui fixa, na parte de baixo aqui, você sempre vai contar assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros.
1, 2, 3, 4, 5 milímetros. A parte de cima, ela sempre vai representar meio. Então, eu estou tirando uma medida aqui. Comecei a abrir, está coincidindo com a escalinha de cima aqui, ó. Eu sei que quando chega nela, 0,5, tá? O que tiver além dela, aí a gente utiliza a escala móvel para adicionar aqui. Da seguinte maneira, vamos a alguns exemplos. Vou fechar ele aqui totalmente. Fechar. Tá. Aí, vamos supor que eu coloquei alguma coisa ali para medir, eu precisei abrir ele aqui e tal. Aí eu fechei ele até esse ponto aqui. Observa que, lembra que eu disse, embaixo é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Só que já passou daquele tracinho lá, ó. Então aquele ele já representa uma medida de 0,5 milímetros. O que tiver passando de lá, aí eu vou somar aqui, ó. Aí eu observo o tracinho horizontal que tem aqui, tracinho horizontal, em que ponto que ele está aqui na escalinha móvel. Então aqui também é sempre de 1 em 1 milímetro. Tá vendo? Aqui eu já sei que está 35, mas está quase chegando no 40, então 35, 36, 37... 38. Eu posso atribuir o valor de 38, se eu quiser trabalhar com aquela questão. 1 centésimo é quase irrelevante, mas... Então, eu tenho aqui 0,38 milímetros. Eu posso optar sabendo que eu estou colocando um valor acima nesse critério de 1 centésimo, a variação de 1 centésimo. Ou eu posso atribuir aqui o valor para menos, tá? Sempre lembrando, se a gente atribui valor para menos, às vezes vai ser um impedimento para encaixar em alguma situação, tá? Agora, enfim, vou atribuir para mais, tá? Estou aferindo. Pode ser que se eu atribuir para mais, fique folgado, ok? Aí cada caso é um caso. Mas a gente está falando de 1 centésimo de milímetro. Então, tá. Aqui nessa escalinha eu estou obtendo, então, vamos considerar aqui, ó, 37. Vamos considerar a menor hipótese. Então, eu vou pegar isso daqui sempre assim, ó, 0,37 e eu vou somar com 0,5 que eu já tenho na outra régua ali. A régua de cima, ela me diz 0,5. Vou pegar aqui um pedacinho de material. 0,5 e a móvel ela está me dando mais um valor de 0,37 ou 0,38. Cara, 1 centésimo. Aí cada um tem que estar ciente do que está aferindo. Ainda, tá? Aqui a gente trabalharia com a variação que seria de no máximo 1 centésimo. Se eu quisesse tentar estabelecer um parâmetro visual aqui, ó, visual, então, ó, 35, 36, 37, passou do meio. Passou do meio. Se eu fosse estabelecer um parâmetro visual aqui, eu diria que já passou do meio, então eu poderia utilizar a referência de 0,37 aqui, ó, 0,37, ponha mais um 5. 0,375, ok? Então, aqui eu já estabeleceria aquela questão de 1 para 200 na precisão. Já passou. Então, isso daqui é mais aproximado do valor real que ele está aferindo aqui, ok? Mais uma aferição aqui, só para ficar... sem dúvida. Então vamos pegar uma medição maior. Vamos pegar que eu coloquei aqui alguma coisa e parou exatamente aqui. Vamos trabalhar com a medida exata dessa vez. Então, novamente, leitura da régua fixa. 5, 6, tem um pontinho em cima. Então eu já tenho 6,5.
Eu vou pegar aqui, ó, eu já posso colocar 6,5 e agora a gente faz a leitura da móvel. 25, 26, 27, 28. Então, eu tenho mais 0,28, totalizando 6, 7, 8, 6, 7, 8. 6 milímetros e vírgula, ponto 78, 6 milímetros, vírgula 78. Tá ok? Nessa situação, a gente estabeleceria esse valor como exato, se tivesse ali, ó, porque, enfim, a linhazinha aqui, ó, tá cravada. Se tivesse assim, ó, vamos colocar assim, é aquela questão. Aqui eu poderia atribuir, por exemplo, mais o 5 ali, depois do 8, 6,785, para uma medida muito, muito exata, tá? Então, basicamente é isso. Aí, enfim, você já falou da leitura, mas tem uma maneira exata de fazer a utilização? Sim. Os micrômetros, aqui tem a parte que você roda mais rápido, e tem essa partezinha aqui, ó, que é a catraquinha, que ela funciona da seguinte maneira. O que acontece? Como a gente está falando de uma precisão aqui muito grande, e também dependendo do material que a gente for medir, pode ser que ele deforme em função da pressão, e até mesmo, não necessariamente o material deformar, mas pela pressão que é exercida aqui, eu consigo alterar aqui o valor, tá? Porque veja bem, vamos supor que eu for medir essa chapinha aqui. Aí eu vou, por simples constatação visual, eu vou parar e também na hora que eu sentir uma leve pressão aqui no dedo. Tá vendo? Eu parei, certo? Então, aqui eu teria uma determinada medida, ó. 0, então não chegou no... Como nem chegou no meio em cima, então aqui tá dando, ó, 45, 46, 47. 0,47. Mas olha se eu apertar um pouquinho mais. Chegou no 0,45. Então, é difícil de você estabelecer uma pressão uniforme para que toda aferição que você faça com a mão, você aperte da mesma forma. Então, para isso, existe a catraquinha. Porque você vai vir aqui, ó, aí o que você estabelece é quantas voltas eu vou dar na catraquinha. Ela oferece uma certa pressão, mas depois disso ela não vai mais fazer com que a escala rode. Então, acho que o padrão lá é tipo 3 voltas que o pessoal costuma dar. Então, enfim... Quando ele atingir uma determinada pressão aqui, eu posso rodar a catraquinha, ela não vai movimentar mais. Aqui só está movimentando porque isso daqui não está alinhado. É óbvio que o ideal é que a peça que você for medir, ela esteja bem fixa. Deixa eu chegar aqui, tá? Então, enfim, aí por mais que eu rodar a catraquinha, ó, ele já atingiu a pressão que pode ser utilizado como referência. E toda a aferição que eu for fazer, a referência é a catraquinha. Eu aperto com a mão aqui, mas aí é a catraquinha. Quando já viu que encostou na peça, para que toda aferição que você faça, ela tenha a mesma pressão de aperto, tá? Vamos fazer agora aqui uma aferição na prática. Vamos supor, eu tenho essa fresa, eu quero saber qual que é a medida dela aqui. Enfim, abro ele aqui. Óbvio, aqui novamente mencionando, ideal é que a peça esteja fixa. Aqui eu vou segurar a peça com a mão e o micrômetro também, mas o ideal é que a peça de aferição esteja fixa em algum lugar para facilitar o processo. Abri um pouco além dela, agora eu vou apertar. Como já encostou, aí eu dou umas 3 voltinhas aqui na catraca e faço a leitura. 5, tá vendo? Passou do tracinho de baixo, então é 6, somado com mais, aqui, ó, tá quase cravado no 35. Então, é 6 milímetros, ponto 35, tá?
ou mais conhecido também como 1/4 de polegada, tá? Se fosse o nosso padrão aqui, seria o 6. Vamos só pegar mais uma coisinha mais fina. Agora vamos só tirar, para finalizar aqui o vídeo, a referência de uma laminazinha aqui de estilete. Aí você vai fechar ele aqui, tá? Você viu que encostou, recua um pouquinho, aí você utiliza a catraquinha para dar aqui umas 3 voltas. E essa lâmina, tá, ó, 0, passou ali do tracinho do meio, tá vendo lá em cima, o tracinho do meio. E aqui eu tenho mais 15, 16, 17. Então é 0,5 somado com mais 0,17, que daria 0,67 milímetro a espessura dessa lâmina, tá ok? Então basicamente é isso, galera, um videozinho básico, mas espero que já dê para ter dado uma clareada aí em como fazer a utilização de um micrômetro e algumas outras diquinhas adicionais, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!